Vamos continuar nossa revisão? Nessa aula, a Pro comentou sobre os recursos naturais do planeta e o meio ambiente. Também comentei sobre o trabalho no campo, os alimentos que o campo nos fornece e a matéria-prima. Falamos de vários animais, falamos dos minérios, das fontes ricas que o meio ambiente nos fornece. Falamos que devemos cuidar do nosso planeta e do meio ambiente, que devemos economizar água. Falamos de muitos animais. Foi uma aula bem interessante. Vocês estão lembrados dessa aula? Falamos da pesca, falamos da agropecuária, falamos do extrativismo. Vocês lembram o que é extrativismo? Que existe o vegetal, que vem das castanhas, castanheiras, óleo do babaçu e o látex da seringueira. Falamos do mineral, que é a extração de areia e ferro. E falamos do animal, que envolve a pesca, a caça e espécies animais. Também comentamos nessa aula sobre a criação de animais. Falamos da importância do solo e também comentamos sobre a pecuária, bovina de boi, bufalina de búfalo, caprina de cabra, equina de cavalo, ovina, ovelha e suína, porco. Também aprendemos que rebanho é um grupo de animais da mesma espécie, agrupados e criados por pessoas. Essa aula foi bem interessante. Aprendemos a reciclar. Como aprendemos a reciclar? Lembrem-se que em outras aulas nós conhecemos os tipos de materiais mais firmes, mais flexíveis, perigosos. Conhecemos vários tipos de materiais. Vocês lembram quais os materiais que nós conhecemos? Vidro, madeira, plástico, metal, papel, papelão. Com essa vivência de conhecimento, aí nós viemos para essa aula. E aí, nessa aula, nós já conseguimos fazer e vivenciar a separação do lixo orgânico do reciclável, porque nós já conhecemos os tipos de materiais. Cada lixo vai para um lugar e existe a coleta seletiva. O orgânico são os restos de comida e eles devem ir para outro tipo de coleta. Também podemos observar aqui nessa aula que nós retomamos o reciclar e brincar, que nós aprendemos em outras aulas que podemos confeccionar os nossos próprios brinquedos, usando esses materiais reutilizáveis. Viu como é bom nós aprendermos? Nessa aula, nós estudamos que escola é um lugar de aprender, de trocar experiências, de socializar, interagir e, principalmente, respeitar as diferenças. Podem observar aí escolas ribeirinhas, lembram? Escolas rurais, escolas indígenas e escolas quilombolas, todas com suas características e diferenças que devem ser respeitadas, como sempre a Pro falou, né? Já nessa aula, nós retomamos novamente de aulas anteriores
Lembra daquela aula que nós falamos que nós temos os direitos de brincar? A Pro falou do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, nessa aula nós voltamos a falar dos direitos da criança. Só que nessa aula nós falamos de mais direitos. Direito 1, direito à vida e à saúde. Direito 2, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito 3, direito à convivência familiar e comunitária. Direito 4, direito à educação, cultura, esporte e lazer. Direito 5, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Lembra que a gente conversou que criança não pode trabalhar? Criança pode ajudar, criança pode colaborar nas tarefas de casa, mas não pode ficar sobrecarregada com responsabilidades de adulto, pois isso compromete a sua saúde, o seu crescimento e o seu desenvolvimento intelectual e motor na escola. Nessa aula, nós falamos da zona urbana e zona rural. Nós já trabalhamos um pouquinho a zona rural, quando trabalhamos o extrativismo lá no campo e tudo aquilo que nós podemos extrair da natureza, né? Então é na zona rural, né? A zona urbana já é uma zona movimentada, uma zona de comércio, de prédios, de casas, e a rural de sítios, fazendas, chácaras. Também comentamos nessa aula os tipos de bairro. Qual o bairro que você mora? Que os bairros residenciais eles contêm mais casas e prédios, que os bairros comerciais existem mais comércios como lojas, bares, que os bairros industriais é onde se localizam as indústrias, as fábricas. E os bairros rurais, como a Pro já comentou, é onde ficam os animais, né, bovinos, equinos, caprinos, suínos, e lá que ficam as chácaras, lá que são os trabalhadores, nós trabalhamos que os trabalhadores é uma forma de trabalhar no campo, né? Tem trabalhadores do comércio, das indústrias e trabalhadores do campo, né? A Pro conversou isso com vocês, estão lembrados? E nessa aula nós trabalhamos as escolas antigas e atuais. No decorrer do bimestre, nós trabalhamos objetos antigos, brinquedos antigos, uniformes antigos e atuais. E aí, completando, nós trabalhamos também as escolas antigas e atuais. Nós já conversamos sobre a nossa escola, né, EMEB Coronel Júlio César, que esse ano completa 125 anos, é uma escola muito antiga, né? E sobre as características das escolas antigas, nós conversamos que as meninas aprendiam a ser dona de casa e os meninos aprendiam a ler e a escrever. Nas escolas antigas aconteciam castigos e não tinha muito afeto, muito carinho. A família não era participativa. Existia um instrumento chamado palmatória, usado para castigar. Vocês podem observar nessa foto aí da revisão os móveis antigos, novamente nessa aula. E observamos aí uma escola atual, né? Passeando os alunos, vocês podem ver que os uniformes já são diferentes, os alunos estão aí participando de um passeio que acontece muito aprendizado, interações, né? A escola de hoje, ela traz um prazer em estudar. Ela traz informações, livros. A escola de hoje tem informática, interações e brincadeiras, muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Passeios, festas, apresentações, tudo com o intuito de incentivar o aprendizado. E a família é muito importante e muito participativa nas escolas atuais.
E por último, nós voltamos aos cuidados com acidentes domésticos e acidentes nas brincadeiras, os cuidados que nós devemos ter. Nós já tivemos uma aula lá no início do bimestre, foi uma aula bem rápida, falando dos perigos ao se brincar e como devemos evitar esses acidentes ao brincar. Eu perguntei se vocês sabiam observar e me falar qual o perigo daquela brincadeira, qual o perigo de estar andando de bicicleta numa via pública sozinho, né? Nós falamos numa aula bem rápida sobre os perigos que nós podemos nos machucar com brincadeiras perigosas, tá? Então aqui a gente volta, relembrando uma das últimas aulas, que foi os acidentes domésticos, né? O perigo de se queimar, não podemos mexer em fogão, tomadas, fios elétricos, correr em lugar perigoso, onde tem muitos objetos, né, que podem cair, podemos bater a cabeça. Não podemos mexer com produtos de limpeza, nem remédios. Isso tudo deve ser guardado no alto. E ao brincar, devemos tomar cuidados com quando for de skate, patinete, bicicleta, usar o kit de proteção. Quando for à piscina, o rio ou o mar, usar um colete. E que todas as brincadeiras sejam monitoradas pelos adultos. As crianças devem brincar com os adultos sempre atentos e próximo dessas crianças. Então, esse último slide está falando aí que na quarentena os cuidados devem ser redobrados para evitar os acidentes, porque as crianças estão mais em casa, então os acidentes acontecem com mais facilidade. Aí na outra foto está falando do perigo de se afogar, o perigo de ser atropelado andando de bicicleta, perigo de se queimar mexendo no fogão, perigo de se machucar correndo, né, às vezes dentro de casa, com objetos, né, cortantes, e perigo de se intoxicar com produtos, como eu já falei, de limpeza ou de medicamentos, ok? Muita atenção aí e para não se machucar. Bem, gente, foi um prazer estar com vocês esse bimestre. Agradeço imensamente aos pais, aos alunos, uns fofos e um abraço enorme, cheio de carinho.